Tá tudo gravadinho aqui, guardadinho. Que bom, glória a Deus, que ótimo. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui, deixa eu localizar aqui. Vocês conseguem me acompanhar, irmãos? Conseguem ver aí a tela? Sim? Que bom, que bom. Então, hoje, dando continuidade ao estudo do livro A Ciência do Bom Viver, da serva do Senhor, instruída pelo Espírito Santo, nós iremos falar sobre esse capítulo que é o emprego dos remédios. E eu quero convidar você a nós pensarmos acerca da questão da doença. Já que vamos falar de remédio, é claro que a nossa ênfase não é a doença, é a saúde. Porque Jesus, ele veio para nos dar vida plena e abundante. Mas, já que o contexto é esse, de remédio, utilização de remédios, eu quero convidar você a pensar, inicialmente, acerca da doença. O que é, na verdade, a doença? Quando a gente adoece, qual é o nosso primeiro pensamento? Será que nós compreendemos essa verdade que está neste livro precioso, na página 127, que nos diz que a doença é um esforço da natureza para libertar o nosso organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde? Essa é a clareza que o nosso Deus quer que nós tenhamos. Cada vez que nós passamos por um processo de adoecimento, em qualquer dimensão da vida, é um alerta vermelho, é um sinal de advertência para nós, para que nós possamos olhar com mais carinho e com mais atenção para esta área da vida que se encontra adoecida no momento. Na verdade, é um mensageiro trazendo para nós uma mensagem de que nós precisamos cuidar de alguma área que, por algum motivo, e não estou dizendo que é algo intencional, mas até de maneira aleatória mesmo, a gente acaba, de alguma forma, descuidando. Então, quero convidar você a pensar que, cada vez que nós adoecemos, existe um cuidado de Deus em nos dizer, olha, tem uma área da sua vida que está precisando ser olhada com muito mais carinho, com muito mais generosidade. De alguma forma, alguma lei de saúde em relação a esse aspecto foi violado e é preciso considerar, ajustar, corrigir esse hábito, essa atitude, essa prática, essa postura, para que você possa ajudar, auxiliar a sua natureza, o seu organismo, a expelir qualquer impureza que seja e restabelecer as condições normais de funcionamento. Quero convidar você a olhar nessa perspectiva e, a partir daí, nós vamos avançando. Essa citação está em A Ciência do Bom Viver, como eu disse, na página 127. Nós, adventistas do sétimo dia, temos um rico legado nessa área de saúde, meus irmãos. E nós sabemos disso através dos escritos inspirados da serva do Senhor, Ellen White, que foram, inclusive, revolucionários para os seus dias, ensinamentos, instruções, orientações sobre saúde, que hoje, né, nós temos as ciências, as neurociências comprovando, nos dias dela foram, assim, escritos revolucionários, porque vinham questionar, inclusive, a posição da ciência médica da sua época. Na verdade, na época dela, a maior parte das práticas médicas eram de maneira agressiva, de maneira invasiva, e o que é pior, né? Muitas vezes, uma prática ineficaz, de forma que os tratamentos, e aqui aparece entre aspas essa expressão tratamentos, que eram sugeridos para os pacientes, muitas vezes, né, chegavam a trazer mais mortes do que a própria doença. Para você ter uma ideia, no início do século XIX, a expectativa de vida de uma mulher
era de apenas 35 anos. É nesse contexto que a serva do Senhor, ela escreve. E escreve porque o Senhor quer deixar e deixou instruções claras para o seu povo nessa terra, para o remanescente de Deus nessa terra. E qual é essa instrução clara que o nosso Deus deixou para nós através desses escritos inspirados? É para que nós levemos ao mundo os verdadeiros remédios naturais. Por que isso, irmãos? Porque o nosso Deus nos ama. Ele ama cada pessoa e ele quer e deseja aliviar o sofrimento humano em qualquer área da vida. De que forma, Ana? Através de uma vida simples e através de tratamentos que eduquem a pessoa para que ela tenha um estilo de vida mais saudável, para que ela viva com mais qualidade de vida. Deixa eu dizer para vocês algo que é muito significativo, nesse ponto ainda. Sabe, o nosso Deus, ele é um Deus intencional. Tudo quanto Deus faz, ele faz com uma motivação, com um propósito e com uma intencionalidade. Toda a instrução que ele dá em sua palavra para nós é para que nós vivamos assim também. Nós saiamos do modo automático de viver e passamos a viver com propósito e de propósito. E isso não pode ser diferente em relação à nossa saúde. E saúde de maneira integral. Nós precisamos ser intencionais em relação a ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental, uma boa saúde espiritual, uma boa saúde relacional. Porque o nosso Deus quer que nós vivamos assim para a glória dele e para abençoar outras pessoas. Então, eu paro nesse ponto e faço a primeira pergunta, o primeiro questionamento. Na verdade, é uma reflexão para você. Como é que você tem vivido? Como é que você tem cuidado da sua saúde em todas as dimensões? Fazendo hoje uma avaliação. Que nota você atribuiria à sua saúde? Você tem seguido as instruções claras da palavra de Deus para que você tenha saúde e para que você possa ser de maior utilidade, da maior utilidade possível, como Deus quer que você seja nessa terra, para a glória dele, para abençoar outras pessoas, para convidar outras pessoas para servir esse Deus tão bom ao qual você e eu servimos? O convite de hoje, meus irmãos e irmãs, é que pensando nesse contexto de saúde, de vida, de cuidado, autocuidado e cuidado com os outros também, nós decidamos sair do modo automático de viver para viver de maneira intencional. Isso significa que, a partir do estudo da palavra de Deus, dos escritos inspirados pelo Espírito Santo, eu vou ajustar minha vida de maneira intencional a esses ensinamentos, para que a minha vida seja uma vida mais plena, como eu mencionei anteriormente, e uma vida mais abundante, que é o desejo de Jesus. Continue pensando sobre isso enquanto nós avançamos. Eu sei que vocês certamente ouviram falar, né, que foram feitas pesquisas entre grupos adventistas na América do Norte, em especial em Loma Linda, para saber qual o segredo da longevidade, porque dentre os grupos pesquisados, um grupo de adventistas que vivem lá em Loma Linda estão entre os campeões de longevidade na América do Norte. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, em 2005 aproximadamente, uma edição da National Geographic Brasil trouxe essa reportagem, enfatizando sobre os segredos da longevidade. E nessa matéria, os adventistas são citados, né, como aqueles que têm uma vida mais longa, porque eles adequam a sua vida a um estilo de vida saudável, comprometido com o cuidado com a saúde de maneira integral. Porque nós entendemos que saúde é uma questão de adoração. Eu preciso estar bem, da melhor maneira possível, usando todos os recursos acessíveis e disponíveis, para que eu possa estar mais inteira para servir, com inteireza de coração, com equilíbrio, a esse Deus tão poderoso, que me ama e cuida de mim, que hoje restaura a minha vida e que vem me buscar, amém? Coloca amém no chat aí, glória a Deus. Bom, dentre as práticas que os nossos irmãos adventistas mencionaram, que eles adotavam para ter uma vida mais saudável, ter mais longeva, evitavam lanches rápidos, cafeínas, e em relação a isso, eles conseguiam viver de 4 a 10 anos mais do que qualquer californiano típico. Essa informação é importante, por quê?
Bom, porque nós, adventistas do sétimo dia, devemos nos tornar conhecidos no mundo pelos avançados princípios da reforma de saúde que nos foi dada por Deus. Essa informação está em Medicina e Salvação, na página 187. No entanto, meus irmãos e irmãs, é importante que esses periódicos, né, que essas redes sociais, as mídias, estejam atentas ao nosso estilo de vida, divulguem isso. É algo importante isso, que haja esse despertamento para que nós vivamos um estilo de vida mais saudável, mais adequado ao chamado que o nosso Deus nos fez. No entanto, mais importante do que a divulgação que é dada a isso, é nós adotarmos na nossa prática diária a permissão de Deus nos transformar, renovar a nossa mente, para que nós possamos, pelo poder do Espírito Santo, efetuar em nossa própria vida a reforma que nós precisamos e o revivamento que nós necessitamos. De acordo com Romanos 12, 2, e eu convido agora você a abrir a sua Bíblia, esse é um texto muito conhecido, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em todas as dimensões da vida. Nós precisamos nos permitir passar por esse processo. Nesse texto, o Espírito Santo, através de Paulo, nos convida a nós não nos conformarmos, não nos colocarmos na forma, no padrão deste século em que nós vivemos, deste mundo em que nós estamos inseridos, nesse contexto cultural em que nós vivemos. O convite em Romanos 12, 2 é este. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Quando nós nos dispomos a nos permitir ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, nós, então, estamos prontos para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se porventura nós não estamos vivendo essa experiência em alguma área de nossa vida, é o momento de nós nos achegarmos ao Espírito Santo e com muita entrega, sabe, com muito quebrantamento mesmo, nós conversarmos com Ele a respeito dessa necessidade que nós temos, para que nós possamos ajustar nossa vida ao plano que Deus tem para nós. E isso só é possível, meus irmãos, através de uma ação sobrenatural do Espírito de Deus. Esse Espírito Santo que nós buscamos e que estamos buscando nesta madrugada, a plenitude dele em nossas vidas. Ellen White enfatizou o uso preventivo e curativo dos remédios naturais. Esses 8 remédios que você já sabe, né? Água pura, ar puro, luz solar, atividade, exercício físico, repouso, uma nutrição balanceada, temperança e confiança no poder de Deus. Esses são os verdadeiros remédios naturais e estão ao alcance de todos nós, né? E talvez alguém possa perguntar assim, tá, mas se nós temos esses remédios todos e a cura vem de Deus, por que eu preciso, então, talvez usar chás, ou talvez algum medicamento, ou talvez um antidepressivo, ou tratamentos psiquiátricos, ou intervenção com quimioterapia, cirurgia? Por que eu preciso fazer isso? Será que isso é recomendado mesmo? Aqui nós temos mais uma instrução que está em Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 286, que diz assim: Deus não cura as pessoas doentes sem o concurso, sem a ação, sem a atuação dos meios de cura que estão ao alcance dos homens. Então, nós, com autorização divina, nós vamos usar os remédios naturais, e se porventura for necessária uma outra intervenção, nós humildemente nos abrimos para esses processos também, entendendo que a cura não está no tratamento que nós fazemos ou no potencial do médico que realiza aquele procedimento que talvez nós precisemos, mas a cura vem do Senhor. Aliás, o Salmo 103, no versículo 3, nos diz isso, não é? Que é Ele quem cura todas as nossas enfermidades. A medicina indicada por Deus, a verdadeira medicina, abrange desde a prevenção até a cura. E para isso, né, nós podemos nos valer de cada avanço da ciência,
mas focado nos recursos naturais, com plena confiança no único que pode nos curar e salvar, que é o nosso Deus. Cristo é o nosso verdadeiro médico. O texto bíblico de Salmo 103:3, que eu mencionei anteriormente, é ele quem cura, quem sara todas as nossas enfermidades. Aliás, no Salmo 147:3, ele também menciona isso. Diz que só ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Então, o que nós devemos fazer? Viver e ensinar um estilo de vida saudável, abandonar as práticas errôneas para que nosso organismo possa estar funcional e nós possamos ter uma vida de muito mais utilidade, né, neste mundo para o reino de Deus. Nós somos convidados a nós expandirmos o reino de Deus aqui nessa terra, a nós convidarmos pessoas por preceito e exemplo para se aproximarem do Salvador crucificado e ressurreto, doador de vida e liberdade para todo aquele que nele crê e que está prestes a vir. E nós só faremos isso quando nós pudermos colocar em prática esses conselhos da palavra de Deus, para que a nossa saúde ela seja uma saúde plena, porque nós somos seres integrais. E o nosso Deus, ele se importa conosco. Aliás, no texto de 3 João, que nós vamos encerrar essa nossa fala, nos diz isso. Deus deseja que nós tenhamos saúde, assim como é próspera a nossa alma. Bom, aqui é o capítulo propriamente dito, e eu destaquei alguns episódios aqui, porque eu não sei quantos irmãos leram o capítulo, então eu trouxe, aqui eu coloquei na projeção, essa parte do capítulo, a gente não tem como ler tudo, mas a gente vai fazer algumas menções aqui, destacou algumas partes, para a gente conversar sobre elas. A primeira afirmação é que a doença nunca vem sem uma causa. E o caminho é preparado, a doença é convidada, e eu fiquei pensando, enquanto orava, né, sobre isso, a doença é convidada a vir para nós, sabe, a se inserir em nosso organismo. E a instrução de Deus é essa. Como é que a doença é convidada? Pela desconsideração para com as leis da saúde. E aqui é um sinal de alerta e advertência para nós. O que é que nós podemos fazer para que nós não permitamos que a doença ela seja convidada a vir se instalar em nosso organismo? Qual é a mudança prática que eu e você podemos fazer a partir desta madrugada, a partir deste momento, pela graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, para que nós possamos ter muito mais saúde e deixar a doença fora do nosso caminho? É verdade, meus irmãos, que vivendo no grande conflito entre o bem e o mal, nós não estamos isentos de adoecermos. Isso não é real, né? Não existe certificado de isenção de sofrimento. Nascemos aqui nessa terra, o próprio Jesus fez uma constatação, vocês terão aflições. No entanto, a mensagem de esperança vem em seguida. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, apesar das aflições, Jesus diz, eu sou o seu parâmetro de vitória. Você pode se apegar a mim e você vai vencer. Tá? Mas o que nós podemos fazer? Qual é a nossa parte nesse processo? Porque se a doença vem como convidada, por conta de desconsideração das leis da saúde, eu posso avaliar a minha vida hoje e pedir ao Espírito Santo que me mostre o que eu posso ajustar, quais são os hábitos errôneos que eu devo abandonar, eliminar pelo poder de Deus, para que eu tenha práticas, hábitos saudáveis, para que a doença ela não precise se instalar ou se instaurar, pelo menos não por conta do meu convite, abrindo uma porta quando eu transgrido alguma lei de saúde. É importante procurar verificar o que é e o que não é violação das leis de saúde. Para isso, nós precisamos estar atentos, meus irmãos e irmãs, a todo esse ensinamento da palavra de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia e aplicá-la realmente à nossa vida como regra de fé e prática. E, além disso, os escritos inspirados, como nós estamos mencionando hoje, estudar com oração e suplicar ao Espírito Santo de Deus que nos convença daquilo que nós precisamos mudar. Porque nós precisamos evitar os hábitos errôneos, algumas vezes aprendidos em casa, né? Alguns casos até aprendidos com os pais. E a gente precisa, mas isso não é desculpa, tá, meus irmãos? Talvez nós tenhamos aprendido alguns hábitos que não são os mais saudáveis, nossa própria casa mesmo. Porque talvez os nossos pais não tenham tido acesso a essa instrução que nós temos, então isso não é desculpa, cada um só dá o que tem,
né? E aí nós precisamos, já que temos acesso a essa informação agora, colocar nossa vida em melhores condições, adequando a nossa vida aos princípios de saúde que o Senhor Deus, ele nos instrui. Embora, em muitos casos, né, a pessoa tenha práticas erradas em relação à questão de hábitos de saúde, porque aprendeu assim, nos diz o escrito inspirado que o maior número, todavia, sofre devido à sua própria direção errônea. Por que isso acontece? Porque desatendem aos princípios de saúde, por hábitos de comer, beber, vestir e trabalhar de maneira desordenada. E por conta dessas transgressões da natureza, existem resultados que são gerados, que são infalíveis. E aí, nos diz aqui, que muitas vezes nos sobrevém a doença. E o que é pior, é que nós, por vezes, meus irmãos, não atribuímos esse sofrimento à verdadeira origem. Talvez eu não admita que eu estou passando por um processo de adoecimento porque eu transgredi alguma lei de saúde, eu violei algum princípio. Mas algumas vezes ocorre de a pessoa adoecida murmurar contra Deus por causa de suas aflições. Mas Deus não é o responsável pelo sofrimento, que se segue ao menosprezo da lei natural. Então, nós precisamos nos autorresponsabilizar em relação a esse cuidado. Por isso, mencionei no começo, nós precisamos viver de maneira intencional, sair do modo automático de viver, e nós precisamos nos autorresponsabilizar pela gestão da nossa vida, inclusive a gestão da nossa saúde. E nesse caso, em especial, aqui falando da saúde física, tá? Precisamos nos implicar nesse processo, entender que nós temos uma parte que nos corresponde nesse cuidado. Vamos avançar aqui. Se a força vital é esgotada muito rapidamente, o sistema nervoso toma emprestado de seus fundos de resistência a força necessária para o uso. E quando um órgão é prejudicado, todos os órgãos são afetados. Então, se existe um órgão do meu corpo que está afetado por conta de um desgaste energético muito grande, os outros terão que suprir essa deficiência. E com isso, meu organismo todo sofre. E aí nos diz aqui a inspiração ainda, que a natureza sofre muito abuso, sem aparente resistência. Então ela se levanta, fazendo um decidido esforço para remover os efeitos do maltratamento a que foi submetida. E seus esforços para corrigir estas condições manifestam-se muitas vezes em febre e várias outras formas de doença. Eu gostaria de parar nesse ponto para convidar a gente a fazer uma reflexão, novamente. Geralmente a febre, que nos acomete em um momento ou outro, não é uma causa, ela é uma consequência. É aquele alerta vermelho que eu mencionei no começo, de que algo não está ajustado em nosso organismo. Mas o que é que frequentemente nós fazemos, irmãos? Quando a gente é acometido por uma febre, por exemplo, não apenas uma febre, às vezes uma dor de cabeça, que também, na maioria das vezes, né, é consequência e não causa, na maioria das vezes. É claro que existem questões específicas em que a dor de cabeça ela é decorrente mesmo de alguma lesão, mas no nosso cérebro, na cabeça, enfim. Mas, de forma geral, não é. Então, o que acontece quando nós temos uma febre? O mais comum é a gente correr para um antitérmico, baixar a febre e a vida segue. Sabe o que nós fazemos quando praticamos isso? Lembra que eu falei que a doença é um mensageiro, trazendo para nós uma mensagem de que alguma coisa em nós precisa ser ajustado, que tem alguma lei de saúde que foi violada, que a gente precisa olhar com mais atenção e mais carinho para essa área da vida? Então, a febre chega, é um mensageiro trazendo uma mensagem de que algo não está bem em nós, que o nosso organismo está lutando contra um intruso que está tentando se instalar. Aí o que nós fazemos na maioria das vezes? Matamos o mensageiro, descartamos a mensagem e seguimos com nossa vida como se tudo estivesse bem. Quando é que a gente faz isso? É quando a gente toma apenas um antitérmico e a febre vai embora e a gente não investiga a causa e a vida segue. Em algum outro momento é possível que a gente volte a sofrer mais repercussões a respeito disso e assim por diante. Então, o que nós temos que fazer mesmo? É aquilo que foi dito lá no início. Precisamos investigar as causas, procurar saber as razões, parar um pouquinho mesmo, para refletir. Por que eu estou passando por esse processo de adoecimento? Tem uma frase do médico Hipócrates, que é um médico grego considerado o pai da medicina, que ele diz assim, olha, mais importante do que saber que doença tem uma pessoa, é saber que pessoa tem essa doença. Esse é um convite para a gente pensar.
em nós, em nosso estilo de vida, em nossas práticas, para que nós possamos ter menos adoecimento, que é o desejo do nosso Deus, tá? Avancemos, então. Aqui nos diz, quando o abuso da saúde é levado tão longe, que trazem resultado a enfermidade, o doente pode, muitas vezes, fazer por si mesmo o que ninguém mais pode fazer. É essa avaliação e essas mudanças que precisam ser implementadas. E, nesses casos, só nós podemos fazer. A avaliação de quais são as atitudes que eu preciso tomar para que eu possa ter mais saúde ou recuperar a minha saúde, no caso de já estar com a saúde comprometida, é uma parte que é nossa. A gente faz em conexão com Deus essas avaliações e vai mudando pelo poder do Espírito Santo em nós. A primeira coisa a verificar é o verdadeiro caráter do mal e então operar inteligentemente para remover a causa. É o que a gente tem mencionado desde o começo, que a informação é essa. Procure saber a causa. Nós precisamos eliminar as causas, não apenas cuidar das consequências. O tratamento alopata dos nossos dias geralmente ocorre assim. Trata-se a doença, mas não o doente. Trata-se as consequências e não as causas. O convite de Deus é diferente. Porque o Senhor, ele mostra para nós que as mudanças reais e sustentáveis acontecem de dentro para fora. Então, não é apenas cuidar das consequências, mas é cuidar das causas. É muito mais eu tentar identificar o que é que está trazendo desordem para a minha vida, para então eu cuidar disso, fazer as adequações necessárias, as mudanças, as adaptações, para que essa questão seja resolvida em sua raiz. Porque aí as mudanças, elas não apenas acontecem no momento, mas elas se perpetuam e permanecem. Irmão Mário, me diga aí, quantos minutinhos? Te digo agora, minha irmã. Tá bom, querida. Fica à vontade, viu? Tá bom. Na hora eu sinalizo aqui. Tá bom, então. Olha só, a intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença. E o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. E aqui existem, irmãos, algumas dicas de como nós podemos melhorar a nossa saúde, fazendo umas práticas simples. Olha qual é o conselho de Deus para nós. Em muitos casos de doença, o melhor remédio é o paciente jejuar por 1 ou 2 refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham oportunidade de descansar. Um regime de frutas, né, alimentos crus, alimentos vivos, por alguns dias, tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro e também com aqueles que não trabalham diretamente com o cérebro, mas têm um trabalho também operacional. Na verdade, essa alimentação mais crua, né, mais viva, né, é uma fonte de energia para todas as pessoas, né, em todas as atividades. E especialmente, como mencionou o texto inspirado, para aqueles que trabalham com o cérebro. Percebem? A ideia é dar um pouco de descanso ao organismo para que ele possa se regenerar, porque o nosso Deus criou o nosso corpo, sabe, com essa capacidade extraordinária que vem dele, vem do Senhor. O Senhor, ele é um pulsar de vida sempre, né? E aí, ele deseja que nós tenhamos vida, ele nos dá esse potencial de vida. Ele, cada dia, toca a nossa vida, a nossa saúde para nos restaurar. Tá certo? Vamos lá. Aqui diz ainda na sequência, falando sobre essa questão de que muitas vezes é necessário, né, um período breve de inteira abstinência de alimentos, seguido de alimentos simples e moderadamente tomado, para que nós possamos auxiliar a natureza, aliar-nos aos esforços dessa natureza para nós nos recuperarmos. E a outra dica que aparece aqui do Espírito Santo para nós é um regime de abstinência por 1 ou 2 meses. Olha só, haveria de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. É claro, meus irmãos, que tudo isso aqui é com orientação, é com acompanhamento, né, de nutricionista, né, de alguém que pode estar nos dando aí um suporte depois de realizados os exames. É claro que não é uma coisa aleatória, solta, mas o conselho de Deus é que a gente possa usar esses recursos que estão disponíveis e acessíveis para que a gente tenha uma melhor saúde, tá certo? Olha o conselho do Senhor aí, para nós. O repouso como remédio. Alguns se tornam doentes por excesso de trabalho,
Para esses, o descanso, a libertação do cuidado e um regime reduzido são essenciais à restauração da saúde. E aí tem outras informações. Para aqueles que estão mentalmente fatigados e nervosos, devido a trabalho contínuo e restrita limitação de um ambiente, às vezes a pessoa trabalha durante muito tempo num ambiente muito restrito, muito fechado, que não dá para ela a condição de se expandir. E olha qual é o conselho. Uma visita ao campo, onde podem viver uma vida simples, livre de cuidado, pondo-se em íntimo contato com as coisas da natureza, será muito salutar. Vagar, caminhar, passear pelos campos e matas, apanhando as flores, escutando os cânticos dos pássaros, fará por seu restabelecimento incomparavelmente mais que qualquer outro meio. Olha o conselho do nosso Deus. É possível que talvez a gente não consiga, de repente, morar no campo, né, para ter essa vida muito mais próxima à natureza, que é o convite de Deus para nós, mas a gente pode escolher passar momentos em contato com a natureza. E é só a gente considerar aquilo que nós mencionamos lá atrás, né? Viver de maneira intencional. Senhor, qual é a minha parte nesse processo? O que é que eu posso fazer? Quais são os passos simples que eu posso dar no meu dia a dia para que eu tenha uma vida mais saudável? E aqui está se tratando de pessoas que vivem trabalhando excessivamente. E é possível que alguém que esteja me ouvindo esteja passando por esse momento de trabalho fatigante. Eu quero convidar você a repousar nesse conselho divino e a permitir que o Espírito Santo ajude você a modular essa parte da sua vida, né? Porque Deus quer que nós trabalhemos sim, mas não a ponto de nós ficarmos tão fatigados, extenuados, que toda a nossa energia vital vai embora, que a gente se torna pessoas nervosas, agitadas, sabe? Muitas vezes até intemperantes por conta desse desgaste mesmo físico e emocional. O nosso Deus não quer isso. Tem um texto, inclusive, na palavra do Senhor que diz que é em repousardes, em sossegardes, em vos converterdes, em terdes calma, está a vossa paz, o vosso descanso. É isso que Deus nos oferece. Aqui nós vamos falar sobre outro remédio de Deus, que é a água pura, e nos diz que é uma das mais excelentes bênçãos do céu, e que essa bênção da água foi provida para Deus proveu para saciar a sede dos homens, dos animais, e quando ela é bebida abundantemente, ajuda a suprir as necessidades do organismo. E a natureza em resistência à doença. Ou em resistir, desculpem, à doença. Olha só, o conselho. A aplicação externa da água é um dos mais fáceis e mais satisfatórios meios de regular a circulação do sangue. Você sabe que um banho frio, um banho fresco é um excelente tônico, ajuda a ativar a circulação e dá para a gente, sabe, irmãos, uma disposição, um vigor, uma energia. Água. Água por dentro, abundantemente, e água por fora. É o conselho de Deus, disponível e acessível para todos nós. Um banho fresco, um banho frio, é um excelente tônico. Já o banho quente abre os poros, auxiliando na eliminação de impurezas. Então, tanto os banhos quentes como os neutros acalmam os nervos e equilibram a circulação sanguínea. Percebe? Esse remédio de Deus que é a água. Como é que está o seu uso de água? Por dentro e por fora. Tem tomado água de maneira suficiente? Tem aquele squeeze e aquela garrafinha aí sempre a postos? Dizem alguns estudiosos que o ideal seria um gole a cada 20 minutos. Por falar nisso, deixa eu dar um exemplo, né, irmãos? Os tratamentos hidroterápicos não são apreciados como deviam. Tratamentos com água, né, hidroterapia. E aplicá-los bem requer trabalho que muitos não estão dispostos a realizar. Mas ninguém se devia sentir desculpado de ignorância ou indiferença nesse aspecto. Então, Deus aprova, né, o uso da água, inclusive ele instrui sobre isso, né? Água por dentro, água por fora. Há muitas maneiras pelas quais a água pode ser aplicada para aliviar o sofrimento e combater a doença. Tá? As mães, especialmente, devem saber tratar de sua família, tanto na saúde como na enfermidade. Aí ela vem falar sobre esse uso da água, fala sobre o papel da mãe, né? Também nesse aspecto, né? De auxiliar na saúde integral e ajudar também a sua família nesse contexto. Claro que não é função só da mãe, é de todos. Mas pela mãe estar em casa, mais cuidando dos filhos, cuidando ali do esposo, a mãe também pode contribuir de maneira significativa também nesse aspecto, né?
que as mães já contribuem tanto. Que bênção que são as mães. Bom, atividade é uma lei de nosso ser. Todo órgão do corpo tem sua obra designada, de cujo desempenho depende seu desenvolvimento e vigor. Aqui é atividade física, exercício físico, um desses remédios naturais que Deus nos proporciona e que nós devemos utilizar todos os dias. E aqui o desafio de Deus para nós, como é que está a sua vida em relação à atividade física? Não vale dizer não tenho tempo. Não vale dizer não tenho tempo. É verdade que nós vivemos uma correria muito grande, uma vida muito agitada, mas nós sempre encontramos tempo para aquilo que é prioridade. E saúde é uma questão de adoração ao nosso Deus, de termos o cuidado com o templo do Espírito Santo, que é esse Espírito poderoso que nós estamos buscando potencialmente aqui. Então, nós precisamos cuidar disso, inclusive na prática de atividade física. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus ativo, é um Deus de movimento. A palavra diz que ele trabalha intensivamente para aquele que nele confia. Se Deus é assim ativo, né, na criação, doação da vida, na manutenção da vida, nós precisamos também nos colocar em movimento. Isso vale para todos os aspectos da vida. É possível que alguém esteja paralisado em algum aspecto da vida, né? Tenha que avançar em alguns pontos em relação ao trabalho, crescimento espiritual, avançar no relacionamento com Deus mais profundo, mais íntimo. Esteja paradinho aí, se coloque em movimento em nome de Jesus, porque tem poder quem age. Comece a se movimentar na direção de Deus, pedindo sempre a sabedoria e a instrução do Espírito Santo, de mãos dadas com o Senhor. Não avança sozinho de jeito nenhum. Não avança sozinha de jeito nenhum. Mas pega a mão de Deus, deixa que ele segure firmemente a sua mão e vai avançando com ele, caminhando com ele pela jornada da vida. Aqui diz assim, olha o conselho aqui. Na verdade, é uma advertência. Atai um braço suspenso, mesmo por poucas semanas, depois soltai-o de suas ligaduras. Vereis que se acha mais fraco do que o que mantivestes em uso moderado durante o mesmo período. A inação produz o mesmo efeito sobre todo o sistema muscular. Então, quando nós não nos movimentamos, não fazendo atividade física diária, nós acabamos colocando os nossos membros nessa condição de inação. E isso pode provocar uma atrofia muscular, que não é o que Deus quer que nós tenhamos. Não é verdade? Bom, aqui diz que a inatividade, a falta de atividade física, é prolífera causa de doenças. E às vezes a gente não para pensar nisso, que a falta de atividade física é uma prolífera causa de doenças. Que muitas vezes adoecemos, ficamos mais propensos a adoecer, porque nós não praticamos esse conselho divino da atividade física diária. O exercício físico, ele aviva e equilibra a circulação do sangue, mas na ociosidade o sangue não circula livremente e não ocorrem as mudanças que nele se operam e são tão necessárias à nossa vida e à nossa saúde. A pele também se torna inativa, olha só. As impurezas não são eliminadas, como seriam se a circulação houvesse sido estimulada por um vigoroso exercício. A pele conservada em condições saudáveis e os pulmões alimentados com abundância de ar puro renovado. Esse estado do organismo lança um duplo fardo sobre o sistema excretor, dando resultado em doença. Quer dizer, quando a gente não faz esse movimento para permitir que essas impurezas sejam eliminadas, que a circulação sanguínea ocorra de maneira mais plena, que o pulmão funcione de maneira muito mais abundante, a gente acaba sobrecarregando o organismo da gente e isso pode vir a causar enfermidades. Avançando para o nosso final, diz aqui, irmãos, que os inválidos, as pessoas que têm alguma dificuldade, não devem ser a dificuldade em relação à questão da atividade física, mesmo assim elas não devem ser animadas a ficarem inativas, mas que elas devem, dentro das suas capacidades, fazer algum tipo de movimento também. Aqui nos diz que se houver sobrecarga em qualquer sentido, o repouso total, por algum tempo, impedirá, por vezes, uma doença séria. Claro que há casos em que a pessoa tem que repousar mesmo, repouso total, como está sendo o conselho de Deus aqui para nós. Mas no caso de pessoas que têm uma invalidez crônica, raramente é necessário suspender toda a atividade.
né? Eu costumo fazer caminhadas aqui no DIC, aqui perto de casa. E muitas vezes eu encontro senhores e senhoras, pessoas assim que você percebe que tem algum tipo de limitação, não apenas por uma questão da idade, você percebe que tem alguma questão vinculada a alguma enfermidade mesmo, como AVC ou qualquer outra doença. Percebo que eles têm alguma sequela, mas eles estão lá fazendo atividade física, caminhando, sabe? Eu acho isso tão lindo, eu fico assim olhando, admirando, sabe? Essa força de vontade, esse comprometimento. E aqui o Conselho de Deus está dizendo isso, que dentro das limitações, cada pessoa, mesmo aquelas que têm alguma dificuldade, deve se colocar em movimento de alguma forma. Claro que, veja que não tem que ter sobrecarga. Irmãos, Deus é um Deus que quer que nós vivamos com leveza. Não é para sobrecarregar, fazer aquilo que a gente não pode, mas orar, orar e orar. E pedir a Ele que nos dê direcionamento, para agir com moderação, mas cumprir aquilo que Ele pede de nós. Tá certo? Vamos avançar para terminar aqui. Hábitos de estrita temperança no viver, ao lado de conveniente exercício, assegurariam vigor tanto físico como mental, dando capacidade de resistência a todos os obreiros que trabalham com o cérebro e para todas as pessoas. O exercício ao ar livre é o melhor, deve ser arranjado de maneira a revigorar os órgãos que se têm enfraquecido. Convém que o coração esteja posto nisso. Vamos avançar aqui. O bem orientado exercício físico demonstraria eficaz remédio. Em alguns casos, ele é indispensável para a restauração da saúde. Ocupação leve em trabalho útil. Ao passo que não sobrecarrega nem a mente nem o corpo, que eu mencionei para vocês. Tem benéfica influência sobre nós. E aqui eu vou terminar dizendo, talvez não seja capaz de fazer, senão um pouco a princípio, de tudo isso que Deus está nos dizendo. Talvez você não consiga fazer muita coisa, mas um passo por vez faz muita diferença. Você já imaginou se nós melhorarmos em qualquer área de nossa vida, pela instrução do Espírito Santo, 1% cada dia, em qualquer coisa que seja? Ao final do ano, um ano que não seja bissexto, né? Nós teremos aí melhorado 365%, irmãos. Então, às vezes é 1%, é um pouquinho por vez. Porque mais importante do que a velocidade é a direção, é a consistência, sabe? É o que Deus quer de nós, é regularidade, é fazer o que Ele nos pede. Em breve, nós vamos percebendo que as nossas forças aumentam. E, proporcionalmente, nós vamos aumentar a quantidade de trabalho, atividade que a gente vai fazendo, seja ela qual for. Não obstante, tudo quanto se diz e escreve sobre a importância aqui da atividade física, mas de todas essas, da aplicação desses 8 remédios de Deus. E o doutor Elias Oliveira Lima já fala de um 9º remédio, que é o afeto. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas ele pregou outro dia, antes da pandemia, meus irmãos, aqui na Igreja Central, e ele falava sobre isso, né? O afeto, ele considerando assim, olha, vamos pensar talvez no 9º remédio, que é o afeto. Então, tudo quando a gente escreve fala sobre a importância desses remédios de Deus, mas existem muitas pessoas que negligenciam a atividade física e esses outros remédios também. Qual é o desejo de Deus para nós, amados e amadas? Abra a palavra de Deus, que a gente está encerrando aqui. 3 João 2, você conhece esse texto. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Glória a Deus. Esse é o desejo do nosso Deus presente. O nosso Deus cuidadoso e amoroso, que olha para mim e para você, dizendo para nós que a vida não acontece conosco, ela acontece com a gente. E que Ele quer andar de mãos dadas conosco pela jornada da vida, nos ajudando a ter melhor saúde, para a honra e glória dEle. Qual é a nossa parte nesse processo, queridos? A gente não pode terminar sem fazer um apelo. Está o texto para o nosso apelo está em Filhas e Filhos de Deus, uma meditação matinal, na página 23. E nos diz assim: quando a alma se rende inteiramente a Cristo, um novo poder, que é o poder do Espírito Santo, toma posse do coração. Então, opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana, que é o poder do Espírito Santo em plenitude. E aí nós passamos a viver da maneira como Deus quer, tendo muito mais saúde, aprendendo realmente essa ciência do bom viver,
para a honra e glória de Deus. Eu termino dizendo para vocês que o meu desejo é que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele, por sua graça, nos conceda a sua perfeita paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, doutora Ana. Muito obrigado, viu? Olha, vamos fazer o seguinte, viu, minha irmã? Nós vamos estender esse convite para que você possa retornar aqui em outro momento para dar sequência ao seu trabalho, viu? Não pense você que vai ser só hoje, viu, Ana? Nós vamos convidá-la em outros momentos, um pouco mais à frente, para que você retorne. É possível? Tá bom, meu irmão, a gratidão é toda minha. O nosso espírito, esse Espírito Santo, esse Espírito excelente que o Senhor dispensa para nós, é que faz isso, né? É que nos dá a condição de aprender dele todos os dias. E eu louvo muito a Deus por essa oportunidade. E assim, sou muito agradecida ao Senhor por essa oportunidade. Porque eu sei que vem dele, de aprender junto com os irmãos aqui. Louvo Ok. a Deus por isso. Me Queridos, coloca à disposição, viu? ok, Me coloca à Ana, a gente vai lhe disposição, porque a convidar gente vai onde sim. ele manda. Fique tranquilo, eu vou lhe convidar sim para você retornar aqui em outro momento, tá bom? Tá bom, Nós então, meu irmão, queremos agradeço. agradecer. Muito obrigado, Ana, pela sua presença. Agradecer a Juliana pelo apoio. Queridos, eu tenho aqui em minha mão a relação dos intercessores para o dia de hoje, tá? Fique atento, porque seu nome pode estar aqui na relação dos intercessores, onde você vai estar intercedendo em favor das causas e dos pedidos que estão aqui no varal. Nós queremos convidar a nossa irmã Juliana, coloque o nosso hino final. Logo depois, a irmã Ana fará a oração de encerramento. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, teu poder que vem lá do alto. Teu poder pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. O teu poder que vem lá do alto. O teu poder pra vencer o mal. E teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. O teu poder que vem lá do alto. O teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. Amém, amém. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus age por todos nós. Antes que a nossa irmã Ana faça a oração final, eu quero convidar o grupo a estar orando hoje, eu acho que é hoje, não, amanhã, o advogado-geral da Igreja Adventista estará no STF, onde será julgado, avaliado as causas em relação à liberação dos concursos
das atividades sabatistas. É uma necessidade muito grande da igreja, esteja em oração, porque uma vez aprovado, nós vamos ter tranquilidade para continuar fazendo nossas atividades sem interferir na nossa fé. Então, esteja em oração durante o dia de hoje. Ana, um grande abraço, muito obrigado. Sua oração final, minha amiga, por favor. Seu microfone está fechado. Vamos orar ao nosso Deus, então, meus irmãos. Querido Pai, nós louvamos, bendizemos e agradecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e porque as Tuas misericórdias se renovam sobre nossas vidas todos os dias. Porque nesta manhã, Senhor, mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, sobre os nossos familiares, Senhor, sobre cada um dos filhinhos do Senhor. Pai amado, nós louvamos o Teu nome pelas instruções cheias de amor que o Senhor compartilha conosco. E, ó Pai, nós reconhecemos a nossa dependência, a nossa necessidade, meu Deus, do Senhor, para que nós possamos aplicar estes conselhos tão especiais à nossa vida. Ó Paizinho, por favor, em nome de Jesus, batiza-nos nessa hora com Teu Espírito, derrama o Teu Espírito em plenitude sobre nós, para que nós possamos ser habilitados, Senhor, a viver a reforma e o reavivamento que buscamos. Ajuda-nos a receber esse poder, meu Deus, para colocar em prática todos os ensinamentos do Senhor, inclusive os que aprendemos hoje pela palavra inspirada que o Senhor concedeu à Tua serva. Por favor, Senhor, nesta hora em que nos despedimos aqui, suplicamos que o Senhor leve a cada um dos filhos do Senhor em segurança para as atividades desse dia e que em todas as coisas sejamos testemunhas do Senhor, para que muitas outras pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor que salva, liberta e transforma. Amém. Permanece conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Um ótimo dia para vocês, um grande abraço. Pastor Robson, sua potência, pastor Edson Loura, Juliano, Cris, Maria, todos vocês, Deus abençoe. Um ótimo dia na presença do nosso Deus. Irmão Hélio já está ali fazendo exercício, ó. Esse Hélio é uma potência, viu? Eliano, um grande abraço. Juliano, você é o melhor que nós temos. Um abraço, meu querido. Tchau, Ana. Ana, Olá, muito meu obrigado. irmão Juliano, Deus abençoe. Fica na paz. Ótimo dia a todos. Ótimo dia.